iremos responder a pergunta, buscando ser um pouco mais prático, como nós cristãos devemos participar da política. Eu tentei ser bem resumido aqui agora nessa parte final, porque o assunto aqui poderia se estender. Para responder essa pergunta, eu quero primeiro convidá-los à leitura de Mateus, capítulo 5, verso 13 e 14. Diz: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. As expressões que ali estão destacadas, sal da terra e luz do mundo, empregadas por Jesus, nos lançam ao mundo. O cristão não pode viver fora do mundo. Vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Então você precisa ir para o mundo, precisa estar no mundo. Mas torna a mim e a você, a nós, Igreja de Cristo, a nós cristãos, responsáveis pela salvação do mundo. Nós somos lançados no mundo através dessa palavra de Jesus, para sermos salvação para o mundo. Não podemos sujeitar a fé à esfera privada somente, ou ao interior dos nossos templos. A fé com a qual fomos agraciados por Deus nos convoca a assumirmos o protagonismo de nossa história. Nós cristãos devemos participar ativamente da política, buscando tornar o mundo em que vivemos mais justo. A igreja institucional, eu vou dizer de novo, a igreja institucional não deve fazer política. Mas o crente, o indivíduo, a pessoa deve participar da vida política. Uma vez compreendido que devemos participar do protagonismo, de nossa história, isto é, que nós devemos participar ativamente da política, eu vou buscar apontar como devemos participar da vida política de nosso país. Primeiro, devemos participar orando. A Bíblia nos ensina que devemos orar por toda a autoridade de nosso país, conforme nos orienta o apóstolo Paulo em sua carta escrita a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2. Você pode ler em casa depois. É nosso dever como cristão orar por nosso presidente, por nosso governador, por nosso prefeito, seja ele de que partido for, até mesmo se ele for do partido que você faz oposição. Mas você, como cristão, precisa orar por ele. Pode ser ele hoje, o Bolsonaro, como foi o Temer, como foi o Lula, Dilma no passado. Segundo, devemos participar respeitando e nos sujeitando a toda autoridade. E preste atenção, mesmo que ela não tenha sido colocada através de nosso voto. Você votou para alguém que perdeu a eleição. Mas mesmo assim você deve respeito e sujeição à autoridade que foi eleita e escolhida pela maioria. Não podemos nos esquecer que toda autoridade
embora escolhida por homens através dos votos, ela só ocupa o poder porque Deus, em sua soberania, a permite ocupar. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 13, quando você lê lá o verso 1. E é por isso que o apóstolo Paulo nos adverte a obedecer. Ele diz que toda autoridade provém de Deus. E aquele que se rebela, ele diz, contra qualquer autoridade, está se rebelando contra Deus. E diante disso, eu quero dizer que nós não devemos, nós cristãos, não devemos usar nossas redes sociais para falar mal das autoridades, para desdenhá-las, tratá-las com desonra, ou divulgar notícias das quais não temos certeza serem verdadeiras. Talvez neste momento você esteja aí se perguntando, mas e quando uma autoridade extrapola o seu poder, se colocando contra os princípios e valores do reino de Deus? Há pouco eu disse a respeito disso. Mas eu vou dizer que, neste caso, podemos participar de protestos e manifestações, quando estas são feitas de forma pacífica e ordenada. Contudo, somente quando a autoridade a quem estamos protestando esteja agindo em direção oposta aos valores e princípios de Deus. E o mesmo vale para protestos dirigidos, por exemplo, a uma lei, né? Um decreto. Nós temos, às vezes, um decreto a respeito de armamentos. Você pode ser contrário, você pode participar de alguma forma contrária. Mas isso não permite tratar as autoridades que foram ali colocadas então por Deus, com a permissão de Deus, com desonra, usando palavras de baixo escalão, como muitos cristãos têm feito em suas redes sociais. Se você vai protestar, proteste, mas proteste com educação, proteste com dignidade, proteste com inteligência, com sabedoria, não com agressividade, não com palavras de baixo escalão, porque isso desonra o nome de Deus. E a terceira que eu vou pôr hoje aqui para nós, como participarmos, né, da política, é que nós devemos participar como profetas. E aí nós temos duas maneiras de participarmos como profetas, eu vou dizer. Primeiro, sendo uma referência para o Estado e para as autoridades governamentais dos valores e princípios de Deus. Nós temos que começar a ser referência. Nós, cristãos, que estamos aqui, né, para que o reino de Deus se mostre presente através de nossa vida, precisamos nos tornar referências para as autoridades governamentais dos valores e princípios de Deus. E acredito que aqui é onde mais falhamos como igreja e como cristãos. Não devemos viver uma politicolatria e nem uma politicofobia. Não podemos colocar nossa fé e esperança na política, nos partidos políticos, e nem ter medo deles também. Quer dizer, nos distanciarmos da vida política, da vida pública. Não existe político salvador, não existe um partido salvador, não existe uma forma de governo, uma ideologia de governo salvadora, não é o socialismo, comunismo, capitalismo, não existe. Porque o ser humano ele é mau por natureza, a corrupção está inserida em cada um de nós. Só Cristo, só o reino de Deus se manifestando que haverá justiça. Mas, por outro lado, precisamos compreender que o exercício político pode colaborar para a liberdade religiosa e também pela manutenção de valores e princípios do reino de Deus.
E não podemos entrar na política, nós cristãos, com o fim de nos beneficiarmos e barganharmos ajuda, pois isto é um princípio de politicagem. Nós não vamos entrar na política para alcançarmos favores e interesses pessoais. E a segunda forma que eu entendo que nós devemos ser, né, como profeta, podemos ajudar, é que, como profeta, nós devemos vigiar. E, se necessário, cobrar o Estado, as autoridades revestidas de poder para cumprirem suas obrigações. Cabe ao Estado proteger os direitos civis fundamentais de todo cidadão brasileiro. Isso significa que cabe ao Estado prover trabalho, moradia, saúde, educação, segurança e liberdade religiosa a todos os cidadãos. Cabe ao Estado administrar os recursos arrecadados através dos impostos que pagamos. E eu digo aqui, favorecendo o socorro aos pobres, aqueles que têm maior necessidade. Dessa forma, fazendo com que a nossa distribuição de renda per capita seja mais justa, dando a todos a possibilidade de viverem uma vida com dignidade. O Estado precisa fazer isso. E cabe a nós vigiarmos e, se necessário, cobrarmos o Estado. Contudo, falhamos, porque as igrejas não querem exercer esse tipo de ofício profético, como fizeram os profetas no passado. E quando eles fizeram isso, eles foram o quê? Mortos, né? Perseguidos. A igreja de hoje, ela não quer perder os benefícios que já ganhou. A igreja de hoje, ela não quer ser profética, porque ela quer continuar barganhando. Ela quer continuar acomodada. Não querem ser alvos de perseguição. E eu não estou dizendo de igrejas, nem individuais. Eu estou dizendo de forma generalizada, porque eu sei que tem, sim, igrejas na sua individualidade, né, lutando e tentando fazer o correto. Mas se nós parássemos hoje e perguntássemos quem hoje nós temos como referência profética de nossa igreja no Brasil, eu quero concluir dizendo para vocês que eu acredito que a melhor revolução política que podemos promover como cristão é seguir o que nos ensinou o apóstolo Pedro. Esse pescador, movido pelo Espírito Santo, nos diz o seguinte: vivam entre os pagãos. E quando a gente fala em pagãos, nós estamos falando daqueles que não creem em Jesus Cristo, de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Quando o apóstolo Pedro escreveu estas palavras, a igreja estava sendo perseguida. Os cristãos estavam
sendo perseguidos, mortos por decreto do rei. E ele diz: honrem o rei. Não podemos nos esquecer que somos peregrinos neste mundo. E aqui estamos com uma missão: tornar o amor de Deus conhecido a todos os povos e a todas as pessoas. Essa é a nossa tarefa. Precisamos evangelizar. Precisamos falar de Cristo a todas as pessoas. Precisamos anunciar que Jesus Cristo morreu na cruz, pagou o preço dos nossos pecados, que nos deu vida e que nos reconciliou novamente com Deus. Precisamos fazer isso. E, portanto, compreenda, precisamos fazer política somente até o limite, que ela não nos prejudique em cumprimento de nossa missão maior: anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas. Essa é a nossa primeira missão e grande missão. Não estamos neste mundo para governarmos, mas para servirmos, como fez Jesus Cristo.